Tudo bem, pessoal? Então vamos dar continuidade agora à nossa aula sobre avaliação de ativos e passivos. Nessa aula agora, nesse bloco, a gente vai trabalhar com a questão da reavaliação. Então vamos lá. Então, o tópico agora vai ser reavaliação. Então, algumas coisas que a gente já viu até aqui, certo? Logo no primeiro bloco, a gente viu que é possível a reavaliação de bens móveis e imóveis, certo? Então, pela Lei 4.320, de 1964, você pode ter reavaliação para bens móveis e imóveis. Bens móveis e imóveis. Certo? Isso pela Lei 4.320. Aí pela NBCT 16, pela NBCT 16, certo? Pela NBCT 16 e pela MCASP, você vai ter reavaliação para os bens móveis e imóveis, óbvio, só que você vai ter reavaliação para o imobilizado, e o imobilizado está aqui dentro, e você vai ter reavaliação para o intangível. Então, a NBCT 16 e o MCASP, eles entendem que o processo de reavaliação ele se aplica para o imobilizado mais o intangível. Ok? O imobilizado e o intangível, que são dois itens do ativo não circulante. Então, quando a gente trata de reavaliação, a gente tem que focar hoje aqui, e com base na Lei 4.320, nos bens móveis e imóveis, lembrando que os bens móveis e imóveis eles estão aqui dentro do ativo imobilizado, então não tem nenhuma divergência. Na verdade, essas normas elas ampliaram um pouco o escopo inicial da Lei 4.320, até porque em 1964, que é quando a lei aí não tinha essa ideia ainda de ativo intangível, diretamente pensando nisso na legislação brasileira. Beleza? O que mais a gente pode concluir ainda que a gente viu até aqui? Que quando ocorre o processo de reavaliação, a depreciação ela desaparece, mas eu vou explicar isso com mais detalhes agora. Então, o que seria reavaliação de acordo com esses dois normativos? A reavaliação aqui seria o seguinte, é quando o valor contábil líquido, é diferente, certo? De quem? O valor contábil líquido ele é diferente do valor justo ou do valor de mercado. Certo? Só que aí tem um detalhe que é importante você saber. A NBCT 16 considera que a reavaliação é sempre positiva. E o MCASP, ele admite que a reavaliação pode ser positiva e pode ser negativa. Ou seja, existem várias divergências em questão de avaliação de ativos e passivos, entre a NBCT 16 e o MCASP. Você está notando isso ao longo dessa aula, coisa que não acontece nos outros pontos do curso. Mas nesse ponto específico do curso, você está vendo que tem algumas divergênciazinhas e que na prova, na verdade, você deve considerar a prova cobra mais diretamente a NBCT 16, mas eventualmente é uma prova mais específica que cobra de forma explícita do MCASP, você tem que estar ligado nas diferenças. Tá bom? Aí vamos continuar aqui. Então a reavaliação pode ser positiva e negativa. O que eu acho mais simples para saber é que a reavaliação é positiva. A gente vai trabalhar aqui com o aspecto positivo, isso é importante a gente deixar claro, a gente vai trabalhar aqui com o aspecto positivo da reavaliação. Então, o que é que tem que acontecer? O valor contábil líquido, certo? Que é o valor contábil bruto menos a depreciação acumulada, ele vai ter que ser menor do que o valor justo ou o valor de mercado. E lembrando, quem é o valor contábil líquido? Seria, esse cara aqui seria o valor contábil bruto
menos a depreciação acumulada. Aí você chega no valor contábil líquido. Beleza? Então, inicialmente, a gente tem que identificar o que é reavaliação. Então, a reavaliação seria isso. É quando o meu valor contábil líquido for menor do que o valor justo ou o valor de mercado. Aí o que é que eu faço? Eu faço o processo de... Eu crio um novo valor contábil bruto. Aí como é que você faz? É só para dar um exemplo. Suponha que você tem um imóvel e que esse imóvel, o valor contábil líquido dele seja 500 mil reais. Só que o valor justo ou o valor de mercado dele, se ele fosse ser vendido no mercado, ele seria vendido a 700 mil reais. Ou seja, ele vale, na verdade, 700 mil. Existem pessoas dispostas a pagar 700 mil por um imóvel que no seu balanço patrimonial está como 500. Sendo que, na verdade, esse 500 já é o valor contábil líquido. Por quê? Porque pode ser que esse imóvel, algum tempo atrás, ele fosse 600 mil e você tem uma depreciação acumulada de 100 mil. Por isso que você chegou nos 500 mil. Só para deixar claro. Então, 500 mil já é o valor contábil líquido, já é o valor contábil bruto, que foi pelo valor que você adquiriu o imóvel, só que já tem a depreciação acumulada, que foi 100 mil ao longo dos anos, desde que você comprou, e aí você chegou no valor contábil líquido hoje de 100 mil. Só que esse imóvel, ao longo do tempo, ele se valorizou. Como ele se valorizou, ele não vale apenas 500 mil, ele vale 700 mil. Aí vem a pergunta, como é que eu faço isso? Aí, lembrando que como é que está no balanço patrimonial? Isso ainda é interessante que eu vou mostrar aqui. Como é que isso aqui está no balanço patrimonial antes? No balanço patrimonial, você vai ter assim, ó, ativo, passivo e patrimônio líquido. Aí você tem duas formas para resolver essa situação. Aí vamos supor, o seu ativo, ele está aqui com 500 mil e o seu patrimônio líquido está com 500 mil. Tem duas formas para a gente resolver isso. Lembrando que no balanço patrimonial consolidado, não aparece a depreciação acumulada. Por isso que eu não coloquei aqui 600 menos 100. Porque alguém pode estar pensando, por que o professor não colocou 600 e colocou entre parênteses 100 mil? Por que eu não fiz isso? Porque o balanço patrimonial atualizado, ele exige que você coloque o valor líquido. Não é para aparecer a depreciação acumulada. Beleza. Aí, aqui está 500 mil. 500 mil você tem um imóvel, você só tem esse imóvel no seu balanço patrimonial para facilitar, e você quer reavaliá-lo para 700 mil. Como é que você vai ter que fazer? Você vai ter que zerar essa conta aqui, ó, depreciação acumulada, ó, certo? Você vai acertar isso aqui também, 600 mil, de maneira que aqui vai ter que ficar com 700 mil. O importante é que você vai ter que debitar o valor aqui, que seria o valor a 700 mil. Ou seja, aqui vai ter que aumentar e chegar em 700 mil. Aí você vai ter que fazer alguns débitos e alguns créditos. Eu não estou preocupado com essa parte que vai debitar, não. Eu estou preocupado com a parte que vai ser creditada. Certo? Então, o importante é o seguinte. Eu vou ter alguns lançamentos no subsistema patrimonial. Eu vou ter alguns débitos, que não me interessa aqui. E o meu foco, eu vou focar no crédito. Certo? Que vai ser a contrapartida. Aí o seu crédito, ele pode ser de duas formas. O importante é que aqui vai aumentar, no caso, 200 mil. Certo? Aí para aumentar 200 mil tem duas possibilidades. Ou eu vou acreditar 2,3, ou eu vou acreditar 4,6. Ou você vai acreditar em reserva de reavaliação, reserva, ou você vai colocar valorização de ativos. Valorização de ativos. Então você tem duas possibilidades. Então você vai creditar 2,3 e creditar 4,6. Você vai debitar com certeza em imóveis, que vai ser 1,2. Certo? Você vai debitar imóveis, sendo que você também vai ter que dar baixa na depreciação acumulada. O que é que eu quero mostrar com isso? Isso é importante que eu vou falar agora. Depois que você terminar o processo, isso é importante que eu vou falar agora. Depois que você terminar o processo, 700 mil
vai ser o seu novo valor contábil bruto. Isso é importante. Isso é importante. Ao final de um processo de reavaliação, que o seu imóvel aumentar, o seu ativo imobilizado ou intangível aumentar o valor, ao final desse processo, o valor que você achar, ele vai ser o novo valor contábil bruto. E a partir dali, reinicia o processo de depreciação ou amortização. Isso é muito importante. Repetindo, ao final de um processo de reavaliação, o valor reavaliado, o novo valor, ele vai ser o novo valor contábil bruto. A partir dali, vai reiniciar todo o procedimento de depreciação ou amortização, como se não tivesse existido depreciação ou amortização até aquele momento. Beleza, pessoal? Então, de reavaliação, é esse que eu tenho, esse parâmetro inicial que eu tinha para te passar aqui. Lembrando que tem essa diferença. A reavaliação pelo MCAS pode ser positiva ou negativa, e a reavaliação pelo NBCT 16, ela é sempre positiva. O que mais cai em prova? O que vem caindo em prova? Vem caindo a ideia da reavaliação ser sempre positivo. O que é que eu acho, pessoalmente? Pessoalmente, eu acho que faz mais sentido você trabalhar com a reavaliação positiva, certo? E para a reavaliação ser positiva é quando o valor contábil líquido ele é menor do que o valor justo ou o valor de mercado, porque existe alguém disposto a pagar mais pelo valor contábil líquido do seu ativo imobilizado ou intangível dentro do seu balanço patrimonial. Beleza? Agora a gente vai dar uma exploradinha em algumas coisas, certo? Coisas do tipo, quais são? Como é que é o procedimento de reavaliação? Você vai ver que para fazer um procedimento de reavaliação, eu posso chamar um perito ou designar uma comissão de servidores. Isso a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, basicamente esse ponto. E existem algumas características específicas do ativo imobilizado e alguns procedimentos específicos do ativo intangível. Então vamos escrever esses 3 pontos aí. Então, ainda sobre reavaliação, o que é que a gente vai falar agora? A gente vai falar agora da questão do laudo técnico, do procedimento de reavaliação, que pode ser um perito ou uma comissão, né? Então, reavaliação. Então, para fazer a reavaliação, o que é que está faltando a gente falar ainda? A gente pode falar sobre o procedimento. Então, no procedimento de reavaliação, ele pode ser feito por um perito ou por uma comissão de servidores. Um perito ou comissão de servidores. E aí, para isso, você precisa de um laudo técnico. O objetivo final desse perito, dessa comissão de servidores, é elaborar o laudo técnico. Depois a gente fala um pouco sobre isso. E o segundo ponto seria o seguinte, o segundo e terceiro, seriam procedimentos específicos do imobilizado, do ativo imobilizado e procedimentos específicos do ativo intangível. Aí a gente encerra o que a gente precisa saber sobre reavaliação. Procedimentos específicos do ativo intangível. Beleza, pessoal? Então seria isso. Então vamos lá. Sobre a comissão, o importante é elaborar o laudo técnico. Sobre o ativo imobilizado, que é o que mais cai, eu vou dar algumas dicas importantes. Na verdade, é o mais importante quando se fala de ativo imobilizado. Você sabe que o ativo imobilizado, a gente tem a classe, que é o ativo, você tem um grupo, que é o ativo circulante e o ativo não circulante, você tem um subgrupo, que seria o ativo imobilizado. Então, dentro do balanço patrimonial, só para você entender onde que eu estou falando, dentro do balanço patrimonial você vai ter o ativo, aí aqui você vai ter o ativo circulante e aqui você vai ter o imobilizado. Lembrando que ativo é o primeiro nível da conta, é a classe, ativo circulante é o grupo
E imobilizado é o subgrupo. Então aqui seria o subgrupo. Aqui seria o subgrupo. E dentro do subgrupo você teria o quarto nível, que seria o título. Então, o imobilizado, em termos de plano de contas, seria o subgrupo. Então, classe, grupo, subgrupo. E você teria os títulos. E por que isso é importante? É porque é importante você saber que dentro do imobilizado, você vai ter diferentes tipos de títulos. Você vai ter os títulos. Só que aí tem uma pegadinha de prova. Tem uma pegadinha mesmo, que aí você pode confundir. Esses títulos, principalmente no MCASP, com o MCASP que entra nesse detalhamento, no MCASP, esses títulos eles chamam de classes de ativos. Então isso aqui é igual a classes de ativos. Certo? E aí, quais são as classes de ativos? Por exemplo, você pode ter aeronaves, por exemplo. Aeronaves. Veículos. Certo? Você pode ter prédios. E aí, o que é que o manual fala sobre a questão de reavaliação dentro do ativo imobilizado e que tem a ver com classes de ativos? O que é que o manual fala? O manual fala o seguinte: se você for fazer reavaliação, isso caiu em prova já, se você for fazer uma reavaliação para um determinado ativo, você deve fazer a reavaliação não só para aquele ativo, mas para toda a classe do ativo. Então, se você for fazer reavaliação para o veículo, você tem que fazer reavaliação para todos os veículos. Se você for fazer reavaliação para prédios, você tem que fazer reavaliação para todos os prédios. Se você for fazer reavaliação de aeronaves, você tem que fazer reavaliação de todas as aeronaves. E por que você deve fazer isso? Porque pode ser, aí nessa hora você vê que o manual de contabilidade, ele trabalha com reavaliação positiva e negativa. Olha a minha explicação agora. Que isso não existe na NBCT 16. Isso só existe no manual. Isso aqui que a gente está falando, já caiu em prova? Já. Cai com muita frequência? Não, mas já caiu. E pode cair de novo? Pode, mas a chance é baixa. Mas pode, porque já caiu. Então, a gente aqui está sendo bem detalhista. Tá? O mais importante de reavaliação foi o que a gente viu na tela anterior, e agora a gente está fazendo alguns complementos que podem cair em prova, mas são muito específicos. Então, o que acontece? Por que é importante você fazer a reavaliação de toda a classe do ativo? Porque pode ser que determinado prédio ele tenha se valorizado, mas pode ser que determinado prédio tenha se desvalorizado. E aí, no geral, quando você fizer um valor global da classe do ativo, pode ser que, no geral, você não tenha reavaliação, no geral das contas, a apropriar. Pode ser que, no final, alguns prédios foram valorizados, outros foram desvalorizados, e fiquem elas por elas. E aí, por isso que eu fico com a ideia que a reavaliação pelo MCAS pode ser negativa. E por que isso é importante? Porque senão, sabe o que aconteceria? A administração pública, ela só faria a reavaliação, ou uma entidade, naquilo que fosse favorável para ela. O que tivesse desfavorável para ela, a administração pública não faria reavaliação. Então, por isso que eu estou te passando isso. Quando você for fazer a reavaliação de um ativo, não pode ser só para o ativo. É obrigado que seja toda a classe do ativo. E aí um outro ponto importante, que também tem a ver com reavaliação, e isso você deve saber porque é cobrado em prova, eu não coloquei aqui, mas vou colocar agora, seria o prazo. E aí você tem dois prazos. O primeiro prazo é anualmente. E o outro caso é a cada 4 anos. E aí como é que funciona? Em que casos a reavaliação vai ser feita de forma anual e em que casos a reavaliação vai ser feita a cada 4 anos? Então, a reavaliação vai ser feita anualmente nos itens que tiverem variação significativa. E a cada 4 anos, demais casos. Aí você faz uma pergunta.
Mas como é que eu vou saber que um item sofreu uma variação significativa se eu não fizer reavaliação? Boa pergunta, não tem como saber. Então é necessário que o próprio gestor responsável pelo bem móvel e imóvel, ele tenha percepção se ele imagina que aquele item vale mais. Mas isso é o que está no manual, isso que é o que está na NBCT 16, isso que você precisa saber. Itens que sofrem variação significativa de valor anualmente. Itens, nos demais casos, a cada 4 anos. Beleza? E daqui a pouco a gente vai passar os slides falando dos procedimentos específicos do ativo intangível. Então, pessoal, o que é que a gente vai fazer agora? Eu vou passar os slides. Vou ver se faltou alguma coisa importante que eu não escrevi no quadro. Vou dar o devido alerta e, na sequência, a gente faz as questões. Vamos lá. Então, reavaliação. Esse é o tema. Então, aqui tem um conceito de reavaliação. É quando o valor de mercado ou de consenso, lembrando que de consenso é o valor justo, for superior ao valor líquido contábil, tá bom? Aí o que é que acontece? A frequência das reavaliações depende das mudanças dos valores justos dos itens do ativo que seriam reavaliados. Quando o valor justo de um ativo difere materialmente do valor contábil registrado, exige-se nova avaliação. As empresas estatais dependentes seguem normas específicas quanto à reavaliação e a NBCT 16 orienta que as reavaliações devem ser utilizados o valor justo ou o valor de mercado na data de encerramento do exercício, pelo menos anualmente ou a cada 4 anos. Foi isso que a gente viu. Alguns procedimentos gerais. A entidade deve observar quando um item do ativo intangível, ativo imobilizado ou intangível é reavaliado. A depreciação acumulada na data da reavaliação deve ser eliminada. Isso é importante, ó. Deve ser eliminada. Foi exatamente isso que eu falei. Você vai ter que fazer um débito e um crédito. O importante é que no final do processo, o novo valor contábil bruto seja um novo valor reavaliado. Beleza? O valor do ajuste decorrente da atualização e eliminação da depreciação acumulada faz parte do aumento ou diminuição do valor contábil gerado. Agora, procedimentos específicos do ativo imobilizado. Isso aqui é o que eu mais falei. Ó. Isso é o mais importante. É importante salientar que se o item do ativo imobilizado for reavaliado, é necessário que toda a classe de contas, a gente sabe que, na verdade, a classe de contas é o título da conta, Isso aqui seria o 4º nível. Deve ser reavaliado. Exemplos, algumas contas que a gente colocou aqui, terrenos, a gente colocou aqui edifícios, prédios, a gente colocou aeronaves, por exemplo, né? Veículos a motor, estava aqui também, móveis, equipamentos, plataforma de petróleo. Então isso é importante. Quando a gente fala classes de ativos, não é a classe que a gente viu, o primeiro nível da conta. Classes de ativos, nessa situação, equivale ao 4º nível das contas, que é o título. Tá bom? Os itens da classe de contas do ativo imobilizado são reavaliados simultaneamente para que seja evitada a reavaliação seletiva e a divulgação nas demonstrações contábeis de uma combinação de valores em datas diferentes. Continuando. No caso de bens móveis específicos, o valor justo pode ser utilizado o valor de reposição do ativo depreciado. O valor de reposição de um ativo depreciado pode ser estabelecido por referência do custo de construção de um ativo semelhante ou com similar potencial de serviço. Isso é importante. Isso eu falei em aulas anteriores. O que é o valor de reposição? O valor de reposição é o valor para repor aquele mesmo ativo ou um ativo de características semelhantes. Como é que você pode repor? Você pode comprar ou você pode construir. Aqui ele está reforçando que você pode construir. Isso a gente já tinha visto. E a reavaliação pode ser elaborada por um laudo técnico, certo? De perito, ou através de um relatório de avaliação por uma comissão de servidores. É exatamente o que eu escrevi aqui. Ó. Procedimento de reavaliação pode ser um perito, ou uma entidade especializada, ou uma comissão de servidores. Lembrando que o final das contas, o que é que se quer? No final das contas, se quer um laudo técnico. É isso que se deseja. Tá bom? E aí ainda, na impossibilidade de se estabelecer o valor de mercado, o valor do ativo pode ser definido com base em parâmetros de referência. Então, por exemplo, às vezes você não consegue chegar no valor de um veículo. No valor do veículo é fácil. Você tem a tabela FIP. Aí, com base no preço da tabela FIP, você chega no valor de mercado daquele veículo. Isso é mais fácil. Um outro exemplo, e a outra coisa sobre procedimentos específicos do ativo imobilizado, é que os acréscimos ou decréscimos do valor do ativo, em decorrência de reavaliação ou de redução ao valor recuperável,
deve ser registrado em conta de resultado. Tá? Aí, continuando, agora vamos falar sobre o laudo técnico. Laudo técnico ou relatório da comissão de avaliação. Ele deve conter a documentação com a descrição detalhada de cada bem, a identificação contábil do bem, os critérios utilizados para avaliação, a vida útil remanescente no bem e a data de avaliação e o responsável pela avaliação. Tá bom? Então seria isso. Agora, pessoal, a gente vai falar sobre alguns procedimentos específicos que só se aplicam para o ativo intangível. Então vamos lá. O valor justo deve ser apurado em relação ao mercado ativo. O método de reavaliação não permite a reavaliação de ativos intangíveis que não tenham sido previamente reconhecidos como ativo e o reconhecimento inicial de intangíveis a valores diferentes do custo. Por exemplo, vou dar 2 exemplos aqui. O goodwill gerado internamente, que é o valor que a empresa possui. Vou dar um exemplo. Vamos supor que existe uma empresa pública, uma sociedade economista, que o patrimônio líquido dela seja R$1 bilhão. Só que vamos supor que existem empresas no mercado que gostariam de comprar essa empresa estatal por R$2 bilhões, ou seja, o dobro do preço. Então a empresa vale 1 bilhão, é o valor que está no PL, é o valor que está no livro caixa, é o valor de 1 bilhão, só que existem empresas querendo pagar 2 bilhões. Isso mostra que essa empresa ela vale mais do que tem registrado no livro caixa, certo? Só que essa empresa ela não pode, ela mesma, registrar que ela vale 2 milhões, porque ainda ninguém pagou por ela. Então ela só vai poder, essa empresa ela só vai valer efetivamente 2 bilhões no momento que tiver uma transação comercial que pague 2 bilhões por ela. Nesse momento, vai ser registrado uma conta chamada goodwill, dentro do ativo não circulante, no valor de R$1 bilhão, que é justamente o valor que foi pago a mais do que a empresa valia. O que está se dizendo aqui é o seguinte, eu não posso reavaliar, certo, o goodwill. O goodwill, uma vez pago, está pago. Eu não posso reavaliá-lo, ele fica lá registrado. Ele só vai ser reavaliado no momento que outra empresa pagar por ele. Isso é a primeira coisa. Então não pode ser intangíveis que não tenham sido previamente reconhecidos como ativo. Primeiro eu tenho que reavaliar. O segundo ponto é o seguinte, vamos supor que você adquiriu, você produziu uma licença de computador. Você produziu uma licença de computador. Essa licença para computador, ela não pode ser reavaliada logo no início. Por quê? Porque no primeiro momento, a licença para o computador, ela primeiro tem que ser registrada pelo custo dela. Depois, ela pode ser reavaliada. Então, no primeiro momento, a licença para o computador, ela só vai valer pelo custo de produção. Continuando. Caso um ativo intangível e uma classe de intangíveis não possa ser reavaliado porque não existe mercado ativo, este somente pode ser mensurado pelo custo, no caso seria o custo de produção, menos a amortização acumulada e a perda por irrecuperabilidade. Então, se você tem um ativo intangível que ele não tem paralelo no mercado, então a única forma de reavaliar qual é? É o custo de produção menos a depreciação acumulada, menos o teste de recuperabilidade. Então você está vendo aqui que vai diminuir na verdade. Então você está vendo aqui que mais uma vez o MCASP, lembrando, esses procedimentos específicos estão no MCASP. Então mais uma vez o que você nota? Que o MCASP ele permite que possam ser feitas reavaliações negativas, que é um posicionamento diferente da NBCT 16. E aí como que mais cai em prova, professor? O que mais cai em prova é a reavaliação apenas positiva. Beleza? Daqui a pouco a gente vai ver isso. Então, é o que eu coloquei aqui. Ó. A reavaliação é positiva e no MCASP a reavaliação é positiva ou negativa. Agora vamos fazer algumas questões sobre isso. Segundo as normas contábeis em aplicação na União. Então, olha o que ele amarra aqui. Ó. Na União. Se é na União, é porque ele está trabalhando exatamente com o MCASP. Mesmo que ele dissesse que o MCASP ele se aplica, a gente sabe disso, que o MCASP ele se aplica a todos os entes. Mas na hora que ele fecha União, ele está dando a entender o MCASP aqui. Então o que ele fala? Na reavaliação de bens do ativo imobilizado, deve-se comparar o valor contábil líquido da depreciação com o valor reavaliado para que se faça a atualização de que pode decorrer ganho ou perda em função do ajuste. O gabarito dessa questão foi certo, verdadeiro. E aí essa questão ela dá a entender que a reavaliação pode ser positiva ou negativa conforme está no MCASP. Beleza, pessoal? Questão 2. Os valores de bem registrados no ativo imobilizado ou intangível podem ser aumentados em função da reavaliação ou teste de impairment. Aqui já está diferente porque o teste de impairment ele pressupõe que vai diminuir o valor. E a reavaliação pode aumentar
ou diminuir o valor. Certo? Então, por isso que essa questão aqui, diferente da 1, está errada. A 1 está certa e a 2 está errada. Questão 3. As reavaliações de bens móveis e imóveis devem ser feitas utilizando-se o valor justo ou o valor de mercado dos referidos bens na data de encerramento do balanço patrimonial. Essa questão ela não está errada pelo que está escrito no item 3. Ela está errada porque quando você olha o item 3 com o enunciado, aí a questão fica errada. Por quê? Porque ela fala de acordo com a Lei 4.320. E você viu na aula de Lei 4.320 sobre avaliações patrimoniais que lá só diz o seguinte, que os bens móveis e imóveis podem ser reavaliados. Não entra no mérito da forma, do conteúdo. Por isso que a questão está errada. Tá bom, pessoal? Então, com isso, a gente encerra aqui esse bloco de questões relacionados a esse conteúdo, né? São questões de reforço. Não importa qual é a data, o importante é o conteúdo. E daqui a pouco a gente volta para falar sobre o teste de impairment, o teste de imparidade. Ou seja, a redução do valor recuperável. Até daqui a pouco.